ela não conseguiria, pela lei, discernir, ter a vontade própria, tá, para praticar um ato sexual, né? Então, pela lei, é considerado estupro de vulnerável, mesmo que essa relação seja consensual, né? Então, Não existe, né, consensual para quem é para menor. mais Então, o estupro de vulnerável, ele é considerado por lei para meninas, né, com menos de 14 anos, e também é considerado estupro de vulnerável se a menina ou mulher for alguma pessoa especial, né, que não tiver discernimento mental, capacidade intelectual, também é considerado um estupro de vulnerável, né? Então, isso é lei. Então, não é questão de... E quando a pessoa estiver bêbada ou fora de si também, ou não? É outra questão aí. É outra questão. Tá. Tá? O que eu falo assim, no sentido, vamos dizer, mesmo uma menina, vamos supor, de 13 anos, tá? Que tem a intenção, ou ela quer praticar sexo com uma outra pessoa, mesmo ela tendo a intenção, é considerado estupro de vulnerável. Entendi. Né? Ainda mais, vamos dizer, o que dá uma atenuada é tipo assim, se tá uma menina de 13 anos com um menino de 17, é diferente. Tá? Agora você pegar uma menina de 13 anos com um adulto, uma pessoa maior de idade, vai ser considerado estupro de vulnerável. Tá certo. Né? Dentro da legislação existem alguns atenuantes, tá? Que pode ser levado em consideração. Agora, não vai pegar uma pessoa, para ela, de 13, uma pessoa de 40, 50 anos, que já seria praticamente um idoso para criança, entende? De repente ter relação sexual e dizer que foi consensual. Isso aí não existe. Esse estupro é vulnerável, né? Segundo a nossa legislação. Eu peguei alguns dados interessantes, Vilela. Para crianças de entre 10 e 14 anos no Brasil, com relação ao ano passado, tá? 2025. 2025. Então, houve com essas meninas, essas crianças, menor de 14, de 10 a menos de 14, tá? De 26 a 27 partos por dia. Por dia? Por dia, com crianças nessa faixa etária. Cara, que desesperador. Tá? Então, a grande maioria, 75% crianças negras, né? 25% crianças brancas, e predominantemente nas regiões do Norte e Nordeste, onde é muito mais comum, ou por falta de instrução, ou por hábitos, ou por cultura, tá? A grande maioria são das regiões Norte e Nordeste. Não é porque dentro de uma região existe esse fato que ele deixou de ser crime. Então, eu acho que a situação é muito mais grave, que a gente está olhando um ponto onde um desembargador inicialmente inocentou o autor, tá? Depois ele acaba voltando atrás, até por uma conotação social que houve, ele acaba voltando atrás, então aplica a pena. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além, porque o que esse desembargador acabou julgando é um fato isolado. E a gente não pode, de repente, dentro da nossa sociedade, a gente tem que ter, acho que, uma preocupação maior. Então, houve esse caso, que o homem alegava ter um relacionamento com essa criança, como se ele tivesse esse relacionamento dentro da nossa legislação não fosse crime. Em outras religiões de outros países, se não houver uma legislação, pode ser às vezes algum absurdo, pode ter aí o problema psicológico da criança, mas pode não ser crime, como a gente vê atualmente no Irã ou outros países muçulmanos, onde uma pessoa de 40, 50, 60 anos casando com uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Pois é. Entende? Mas o que diz a legislação deles? Aqui no Brasil é crime, tá?
Então a gente tem que analisar de uma parte a legislação e, por um outro lado, o lado psicológico, a preparação da pessoa, da criança, para esse tipo de situação que ela vai ter que enfrentar. E a gente tem ainda uma questão, tá, de estupro, de uma forma geral. A gente tem no Brasil, tá, de uma forma geral, estupros na faixa de 227 estupros por dia, em torno de 83 mil estupros por ano, sendo que 70% são com crianças abaixo de 14 anos. 83, 70%, 7 vezes 8, 56, então em torno de 56 mil estupros com crianças menores de 14 anos, que é um volume muito grande. Isso é nível Brasil, do ano passado. Então são números assustadores. Então eu acho que o Estado, como um todo, deveria ter essa preocupação, essa divulgação e cuidar de nossas crianças. Então é questão de cultura, questão de educação, tem muitas questões regionais, tá? Mas eu acho que, como um todo, tá? O país tem que se importar. O país todo tem que fazer programas de orientação, de educação e de cobrança e penalização dessas pessoas. Coisa que não acontece. Imagina a gente ter partos, 26 a 27 partos por dia, quer dizer, é muita coisa. Tá? Fora as crianças que foram abusadas, tá? E fora aquelas que nem deram queixa. Tá? Porque de repente uma criança é abusada, fica aquele constrangimento, de repente, de ir na polícia, divulgação da criança, do nome da criança, se acaba sabendo, existe o constrangimento de toda a situação. Então, eu acho que o Estado, como uma estrutura maior, ele deveria ter mais cuidado com essas crianças, porque o futuro é delas. Então, eu acho que deveria ter mais cuidado, mais orientação, mais preparo, mais orientação, mais cobrança dos responsáveis, para que isso aí venha a diminuir. Uma outra coisa que é interessante, no Brasil desaparecem por ano em torno de 66 mil pessoas por ano. Olha que absurdo. O que é isso? Morreu, desapareceu, foi para tráfico. Foi tráfico sexual, tráfico escravos, eu não sei, entende? A gente ouve, né, falar, olha, as crianças da ilha de Marajó. O que foi feito? Qual foi a medida que o governo está fazendo para coibir esses atos? Então, eu acho importante, de uma forma maior, o envolvimento do Estado, tem que ter a participação do Estado para coibir esse tipo de prática. Porque eu acredito, a doutora pode falar até com mais propriedade, do abalo psicológico de uma criança que é ou abusada, é uma criança, 12, 13 anos, 14, menos de 14, né? Ainda 14 continua sendo criança, abusada, qual é o abalo psicológico que elas vão ter, né? E muitas vezes o porquê que elas mantêm relação com consentimento, é consensual, embora seja crime. Mas muitas vezes o relacionamento ele é consensual. Mas o que causou o efeito psicológico mediante a cultura, a sociedade, para uma criança querer ou praticar alguma coisa que a gente foi criado, né? No meu tempo era com tabus, não se falava muito, não havia divulgação, e hoje, com todo o conhecimento que existe, a gente ainda convive com esse tipo de barbárie. Mas aí é que tá, ela não consente, ela é manipulada. Aí é que tá, ela acha que tá bonito, que tá legal, que ela é escolhida, entende? Sim. Que ela é especial.
O que chama a minha atenção é a atração e o relacionamento com mulheres cada vez mais novas. Sim. Sendo que hoje em dia a mulher tem liberdade para sair, né? Com tantas mulheres adultas disponíveis e a fim de um relacionamento, por que pegar crianças de 9, 10, 11, 12 anos? Isso, para mim, não tem nada a ver com atração sexual, tem a ver com poder. Tem a ver com poder e tem a ver com um tipo de perversidide também, né? Um tipo de... Acabar com toda a infância, com toda a pureza, com toda a ingenuidade, e levando a criança a pensar que ela tá abafando. Né? E primeiro que chama a atenção da família. Geralmente são... Então, a família deveria ser os protetores dessa criança. Exatamente, mas muitas famílias, infelizmente, porque pode acontecer em qualquer classe social isso, mas geralmente a gente vê com crianças de renda baixa, né? Em que um mercado compra um namoro, vai fazer um mercado, compra um brinquedo. Por cesta básica, por comida, que foi dinheiro. O que a gente viu no caso. E a família aplaude. E não é só isso. Então, tem que orientar famílias, né? Porque esse senso de proteção não pode faltar. Como é que as famílias estão consentindo? Muitas famílias, né? Obviamente que tem pais que protegem os filhos e as filhas enormemente. Mas o que está acontecendo? O que colapso moral, sexual é esse que está acontecendo na nossa sociedade e no mundo? Porque não é só aqui. Sim. Né? Então, o que é isso que está havendo? A gente tem que tomar muita atenção nisso. Eu quero colocar outra questão aí que tem a ver com o Pimentel também, que é o tráfico, né? Sim. Você chega numa casa e fala, essa menina aqui é minha e é isso. E os pais ou mudam naquela casa, ou são mortos, ou não tem outra alternativa. Né? Então, mas eu acredito também, parte desse tráfico tá dentro dessa enorme quantidade de pessoas que simplesmente desaparecem, evaporam, tá? E até no comércio, eles compram a criança, né? Chega numa família, olha, te dou R$200 e vou levar sua filha. E eles, ok. Né? Então ela não é simplesmente tirada do convívio, a criança é vendida, tá? Ou às vezes dentro de uma negociação, é vendida para um estranho, para outra pessoa, e para ser levada, sabe-se lá para onde. Quantos casos assim a gente tem tomado conhecimento? Então, por isso que eu falo assim, que eu acho que o lado desse abuso, dessa violência contra as crianças é uma coisa que é muito mais ampla. Né? E a gente não tem como individualmente a gente brigar. Tem que ser o Estado como um todo. Tem que ter uma política toda uma política pública, eficaz. Exato, mas eu digo assim, eu sou honesto, assim, eu não sei como fazer. Mas com certeza devem existir especialistas na área para criar alguma situação nesse sentido de proteção dessas crianças. Pimentel, tá escutando o papo aí, Pimentel? Perfeitamente, estou assombrado com esse dado aí do Salada, 26 casos por dia. Puxa vida, Salada, eu não sabia disso não, tomei um baita de um susto, viu? Que coisa. Mas assim, o Vilela, deixa eu dar uma abordagem aqui importante. Eu vi mais de uma vez o traficante assediar e convencer uma menina de 15 anos, isso eu vi. Mas uma experiência de periferia que eu compartilhei com você, eu comandei uma companhia de polícia numa cidade no Vale do Paraíba, de 100 mil habitantes, a Luana conhece isso certamente. Eu comandei uma companhia de polícia, você não tinha o Minha Casa Minha Vida, você tinha o COAB, unidade de um quarto só. Boa parte das famílias de baixa renda, o padrasto, muito padrasto, tá? Dormindo com a mãe na cama, ele fazia sexo com a mãe até a mãe atingir 40 anos ou 45, ele virava de lado e transava com a filha de 12. Isso era uma rotina assombrosa de um caso por semana numa cidade com 100 mil habitantes. E a menina chamava a polícia, ela tinha 12 anos, 11 anos, ela conversava com uma coleguinha, com uma amiga, ou então com o primeiro namorado dela que dizia, olha, tá errado, o teu padrasto não pode transar contigo.
Então, muitas das vezes, o primeiro namorado de 17 anos ou 16 que tinha esse discernimento. Quando eu conto isso para algum colega de polícia que trabalha em periferia, ele conhece essa dinâmica. Quando eu converso isso com um colega de DECAV, que é a Delegacia Especializada da Criança Vítima, né? Tem a DPCA e a DECAV. Eu não sei se tem essa ferramenta em Goiás, depois eu vou perguntar para a Luana. Mas o colega de DECAV, Pimentel, são 2 casos por dia. E o sacana do bandido, ele tem uma ligação familiar muito, muito intensa. Ele é padrasto, ele é avô, ele é tio, porque ele precisa de confiança, de tempo. Confiança e tempo. Infelizmente, quando a gente conversa isso no âmbito da politização, da polarização política, a gente fala do velho do saco, do tarado na rua, né? Mas o tarado está em casa, ele está próximo, ele é o tio, ele é, às vezes, o irmão mais velho, é o primo, é o vovô. Eu lembro de um debate que tornou o Bolsonaro muito famoso do Brasil, que foi a cartilha sexual, né? A cartilha, ele chamava de kit gay. O kit não era um kit gay, era um livro que dava uma noção de educação sexual. Aliás, eram 2 livros distintos. Quando aplicados em algumas escolas de São Paulo, o aluno levantou a mão e disse: tia, o meu vovô fez isso comigo. Né? Em 2 casos, em uma cidade de 100 mil habitantes. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!